Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Eu, Marcos Júnior, estou aqui no episódio com Cris Dias. Rodrigo Gonçalves. Muito bom, gente. Bem-vindos aqui a mais um episódio do Santos do Fundão. E esse vai ser um episódio um pouco diferente, né? Nós já fizemos alguns episódios diferentes dos tradicionais episódios mais biográficos da vida do Santos, né? Então temos episódios, por exemplo, onde nós contamos, né, um pouco do processo aí de canonização, beatificação, né, de um santo. Falamos um pouco da nossa história já num episódio chamado Os Tipos Estranhos, né? Então escuta lá para você entender o que é isso, o quão estranho nós somos. Né? Falamos sobre a oração, né? O como ela é importante para se produzir grandes santos da nossa igreja, né? É através da oração que você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Então tem alguns episódios diferentes que a gente lança aí ao longo da história. E a gente percebeu que nós não tínhamos feito nenhum ainda sobre a intercessão dos santos, né? Então, hoje nós vamos tratar especificamente disso, né? Porque nós cremos na intercessão dos santos, alguns exemplos aí da história, de santos, enfim. E a gente vai conduzindo essa partilha aqui. Certo? E nós não vamos falar hoje, né, Marcos, de um santo específico, mas nós vamos falar de todos eles. De Olha todos que eles. maravilha Olha, de episódio. vamos falar até dos santos que virão, né? Nós vamos ir para o futuro, pro passado, para o presente, ou seja, falar daquilo que é eterno. E a gente tem um outro episódio que eu acho que foi um dos primeiros que nós fizemos, que é o como fazer, né? Qual é o processo de beatificação, canonização, que acho que tem alguma relação com o episódio de hoje, né? Ao invocarmos a intercessão dos santos, é porque eles já passaram por esse processo também e estão aí na Pátria Celeste. É isso aí, esse é o episódio 0, né? Acho que a gente começou com ele para alinhar expectativas, né? Então, assim, nos perdoem pela qualidade de áudio, por tudo, né? Porque foi só o primeiro, né? A gente estava começando a fazer tudo isso, mas ele tá lá como episódio 00, né? O piloto, é o primeiro episódio. Bom, e para nossa conversa, eu acho que a gente pode, então, dar um pouquinho aí das razões, né? Do porquê que a gente crê na intercessão dos santos e depois seguir num bate-papo aí contando, né? Alguns detalhes, citar algumas experiências nossas, alguns exemplos aí na história, né? Bom, e aí pra gente, né, começar dando um pouco desses nossos porquês, né? Por que a gente crê na intercessão dos santos? Eu acho que tem duas grandes objeções que a gente escuta muito e que eu acho que a gente poderia começar com elas, né? Primeira objeção é, se Jesus, ele é o único mediador, como tá lá, né, em 1 Timóteo 2,5, se eu não me engano. Se ele é o único mediador, por que vocês pedem alguma coisa para alguém que não diretamente a Deus, né? Aí eu acho que isso a gente escuta muito, né, dos nossos irmãos separados aí, os protestantes. E aí primeira questão importante que é assim, se Jesus é o único mediador, a gente não pode rezar uns pelos outros ou pedir a intercessão de alguém, isso deveria se aplicar a eles mesmos, né, que fazem essa crítica. Certamente, na igreja protestante, um irmão reza pelo outro, o outro reza pelo um, e isso também é intercessão. Então, a lógica não fecha ali em si mesma, né? Mas explicando, né, o que é a doutrina católica, por que a gente tem a intercessão de Cristo, tem a intercessão dos santos, perdão, se Cristo é o único mediador. A gente também crê, como católico, que Cristo é o único mediador, tá? Então, primeiro ponto, isso não está errado. Está lá escrito na Bíblia e é uma verdade de fé. Cristo, de fato, é o único mediador. A única questão é que, assim como Paulo nos fala, né, que Cristo é a cabeça de um corpo, né? Cristo, ele tem um corpo místico que é a igreja. Então, nós todos somos membros do corpo de Cristo, mediante o batismo ali, né? Nós ingressamos nesse corpo místico. E se Cristo é a cabeça de um corpo, o corpo inteiro é o mediador, né? Não tem como só a cabeça, não dá pra você esquartejar, tipo, a cabeça é o mediador, mas o braço não. Não, o corpo inteiro faz parte, né, dessa mediação. Então, é uma questão interessante, né? Porque tá lá na Bíblia, tá bem claro, né? Então, Paulo ele diz que assim como todos os membros formam um só corpo,
assim também é em Cristo, né? Nós formamos um só corpo a partir do batismo, né? Quando a gente, de fato, é inserido nele. E aí, até para pegar o texto direitinho, ó, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, Paulo fala assim: assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos formamos impregnados no mesmo Espírito. Então aqui o primeiro ponto, aí também não sei se Cris e Rodrigo querem complementar ou se está mais algum ponto, mas sobre a mediação, né? Sim, Cristo é o único mediador e através da comunhão dos santos, ao ser batizados, nós ingressamos nesse corpo místico de Cristo e fazemos parte, né, dessa mediação. Eu quero até complementar aqui, Marx, antes de falar do corpo místico, né, que aí eu acho uma explicação assim muito bonita da nossa fé sobre o corpo místico, eu queria falar um pouquinho sobre o mediador, porque o próprio catecismo ele fala de Moisés como esse mediador. Então, a gente sempre coloca, né, as nossas referências bibliográficas aí no final, mas no catecismo, no parágrafo 2574, o catecismo mostra e ensina o Moisés como esse mediador entre Deus e os homens. Então, se a gente já for resgatar desde o Antigo Testamento, Moisés foi o primeiro mediador entre Deus e os homens, e ele já nos ensina esse caminho de intercessão. Claro que nesse episódio nós vamos abordar especificamente a intercessão dos santos, mas como Marx bem disse, né, acho que para quebrar aí, algumas das dificuldades, das acusações, né, até que nós temos aí em relação aos nossos irmãos protestantes, o Antigo Testamento já nos ensina que sim, existia um homem ali virtuoso, um homem que estava à frente do seu povo. Então, se a gente for pensar num caminho de escada rumo ao céu, Moisés estava uns degraus ali à frente, né? E ele fazia essa mediação direta entre Deus e o seu povo, né? Moisés viu Deus ali na sarça ardente, Moisés mediava essa relação com Deus direto com o povo de Israel. Então já temos aí no princípio da história essa relação. Exatamente. E é dessa forma, gente. Por quê? Porque Deus quis, né? Ele quis que fosse dessa forma, né? Ele acaba nos utilizando como instrumentos para derramar suas graças, muitas vezes, né? Vou dar um exemplo também de que a gente vê na Bíblia, né? Pedro, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a sombra de Pedro curava. Ué, mas só Deus, né? Ele opera esses milagres. Por que era a sombra de Pedro curava? O doente não podia pedir direto para Deus e Deus concedeu um milagre direto? Mas Deus quis, né, que através de Pedro essa graça fosse comunicada àquele doente. Paulo, por exemplo, quando ele almoçava na casa de alguém, o povo corria para recolher os guardanapos, que Paulo limpou a boca, e saía correndo para encostar o guardanapo no doente e tal, porque aquilo curava também, né? Então são meios de que Deus, né, ele envia e comunica suas graças até nós, dado, né, essa comunhão dos santos, né, que é todo esse corpo místico ali de Cristo, né? Então, o doente ela poderia pedir direto? Poderia, mas Deus quis usar, né, de nós como participantes do seu corpo para comunicar essas graças, né? Por fim, o último exemplo, quando a gente lê que Pedro e João estavam caminhando, né, em direção ao templo, e lá na porta do templo tem um doente, né? E ele pede, né, uma esmola para eles, e Pedro fala, né, eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu te dou o que eu tenho, né? Levanta e anda. Aí aquele doente ali que era aleijado e tal, ele levanta e anda, foi curado. Então, assim, não dá para dizer que isso não é um meio de mediador, né? Pedro mediou essa graça, né? Foi Deus que fez o milagre. Eu não estou dizendo que Pedro tinha um poder mágico extraordinário para isso. Foi Deus que fez o milagre, que operou o milagre. Mas foi através de Pedro. Então, isso tudo não dá pra gente dizer que não é mediação, né? Não dá pra dizer que Pedro não estava no meio dessa graça e desse milagre, né? Para chegar ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Como a Cris falou, a gente já vê a prefiguração disso lá desde o Antigo Testamento, né? E mesmo com a vinda de Jesus,
ele manteve, ele quis que isso se continuasse dessa forma, né? E tem um ponto também daquele livro, A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente no episódio, mas que me deu uma luz também quando eu li. E Santo Afonso ele explica assim que existe uma ordem natural das coisas, uma ordem hierárquica. Se a gente for pensar desde a criação, Deus criou um mundo numa ordem hierárquica, né? Primeiro ele fez as coisas ali, os seres inanimados, e por fim ele fez a obra perfeita que é o homem. Então existe uma ordem hierárquica, e dentro dessa ordem hierárquica, nós devemos recorrer aos santos que estão acima de nós, porque eles estão próximos de Deus. Então essa é a hierarquia natural. Santo Afonso usa exatamente esse termo, hierarquia natural. E isso ele coloca já no nosso coração também a ordem das coisas. Bom, se essa é a ordem, sigamos a ordem. Exatamente. Até isso que você fala, Cris, me lembrou um episódio, eu não lembro agora, estudando já há alguns anos sobre isso, eu não lembro exatamente quem deu o exemplo, mas eu achei muito bom, porque conecta muito com o nosso dia a dia, né? Que a intercessão dos santos é como se fosse assim, para aqueles que têm irmãos, vocês vão entender melhor a analogia, tá? Mas imagina que você, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo assim, você quer sair com seu irmão para dar uma volta ali na rua. Só que você tá meio queimado com seus pais, sabe? Você já aprontou, você já fez umas bagunças, e seu irmão, ele tá com a moral mais elevada, né? Seu irmão tá bem quisto ali pelos pais, porque ele é mais bonzinho, tranquilo. Então você não vai no seu pai diretamente pedir, porque você sabe que você vai tomar um não daqueles, né? Então você fala pro irmão, você fala, vai lá no pai, pede pra ele deixar a gente andar de bicicleta ali na praça e tal. Por quê? Porque a chance do seu pai atender o pedido do irmão é maior do que você que tá, né, meio bagunçado aqui. E é um pouco disso, né? Os santos já estão em Cristo, né? Eles já estão contemplando Cristo face a face, né? Então eles já alcançaram aquilo que é nosso objetivo. Então eu gosto dessa analogia, sabe? Porque acho que todo mundo que tem irmão se identifica, né? Só para indo nessa linha, né? A gente sabe que a igreja, ela é a igreja católica, né? Ela se apoia em 3 colunas, né? Que é ela na Sagrada Escritura, né? Na tradição, né? E no magistério. Acho que a gente já fala bastante aqui tanto de tradição e de magistério, mas a gente sabe que quando vem esse tipo de questionamento aí, Marcos, que você abriu aqui a conversa, né? Ignorando basicamente essas duas colunas, né? A tradição e o magistério, porque de fato quem tem isso é a Igreja Católica. E aí, às vezes, se apoiam muito na Sagrada Escritura. E aí, nessa introdução, eu pensei aqui em algumas leituras, e aí eu vou dizendo que depois a gente deixa aqui também para o pessoal ir pesquisar, né? E aí vocês vão encontrar um monte disso, né? E, poxa, eu acho, pensando aqui lá no Antigo Testamento, né? Quando Abraão intercede junto a Deus para que não destruíssem a cidade de Sodoma, né? Aquilo ali é uma negociação, né? Que Abraão fala, Senhor, se eu encontrar 20 justos, o Senhor não destrói, se encontrar 10, vai reduzindo, né? Porque ele vai vendo que a situação vai ficando feia ali, né? Nessa negociação. E no final só tem Ló ali, né? Que é justo, né? E Deus sempre fala para Abraão que iria atender o pedido. Não, se achar 20, legal, eu não destruo. Se achar 10, legal, não destruo. Se achar 5, não destruo, né? E aqui, lembrando que no Antigo Testamento ainda, o céu estava fechado para nós. Nós não tínhamos acesso ao céu, né? Todos os santos que morreram antes do Antigo Testamento, até aqueles que diz que subiu aos céus como Elias, né? Todos esses grandes santos, eles estavam na mansão dos mortos, né? Que é o lugar que foi Jesus lá depois da sua ressurreição, falar para eles, vem meu filho, que o reino dos céus é de vocês também, né? E abriu o céu para nós, o véu, né, que estava fechado foi aberto. Então, assim, no Antigo Testamento eu achei Gênesis 18, que é essa de Abraão junto a Deus, intercessão. A Cris já comentou de Moisés aqui, né? Bodas de Caná, né? Eu acho que aqui no Novo Testamento é muito claro ali uma intercessão de Maria junto a Jesus, né? Uma mediação, e ali é um exemplo muito claro para mim do que é, né, o papel do santo no nosso dia a dia aqui,
né, que é Maria, né, chegando junto ao seu filho, e é isso que os santos fazem, e aqui estamos falando da pessoa mais pura que pisou na face da terra, que é Maria, pedindo ao seu filho algo muito simples, vamos dizer assim, do cotidiano, né, do nosso dia a dia, no caso ali, né, para que transformar, que acabou o vinho, né. E ela nem falou para transformar, né? Ela só falou acabou o vinho e depois falou para as pessoas, faça o que ele disser, né? Então ela não nem especificou qual era o milagre. Também na Bíblia achei a parte da ressurreição de Lázaro, né? Onde Marta e Maria ali falam, Senhor, se tu estivesses aqui, ele estaria vivo, Lázaro morreu, e Jesus se comove com aquilo, Jesus chora, né? E ressuscita Lázaro, né? E também a filha de Jairo, né? Onde Jairo também vai lá, fala com Jesus e pede, e Jesus vai lá e cura Jairo, cura a filha de Jairo, né? E também ressuscita, né? A filha de Jairo, Talitacum, né? Então tudo isso aqui, e aí aqui novamente, eu forçosamente estou ignorando aqui o magistério, estou ignorando a tradição e me apegando somente na Bíblia. E na Bíblia tem, somente, bem entre aspas, né? Tem vários exemplos da intercessão, né? E aí aqui desde, ainda aqui na Terra, passando para a intercessão dos santos mesmo, né? Que se aqui na Terra eles já pediam e Jesus atendia, imagina agora, íntimo com Deus, com o céu aberto para a gente, com a misericórdia toda disposta a nos ajudar aqui, né? Então, como que a gente pode... nessa reflexão, né, que a gente está propondo aqui, né, e até mesmo um pouquinho de conhecimento, né, ter essa certeza, né, que os santos, né, como, não sei se foi o Marx ou a Cris que falaram, né, que eles fazem parte da igreja triunfante, né, eles já venceram, eles já chegaram na meta lá, eles já cumpriram a meta, né, já dobraram a meta, já estão lá no céu e, cara, eles sabem o caminho, né, eles sabem o caminho para chegar até ali, né? Não é à toa que São Paulo fala combate o bom combate, né? Que vai receber a coroa, né? Porque eles já estão lá junto a Deus, então eles estão íntimos com Deus, e nessa intimidade, né? Que, através da misericórdia de Deus, o papel dos santos é um ato de misericórdia, né? E eles estão lá para nos ajudar, para interceder por nós, porque eles estão mais perto, né, de Deus. Então, aqui, esse início que já ficou um pouquinho longo, eu pensei muito nisso, sabe? Porque às vezes os questionamentos, né, se a gente for junto aos nossos queridos irmãos evangélicos, eles vão de fato não acreditar na tradição, não acreditar no magistério, porque eles não têm isso, né? Houve um rompimento disso, e a gente já fala desse rompimento também, né? Mas na Bíblia, né, ali na Bíblia, que é onde se apega muito, tem vários exemplos de intercessão. Exato, eu vejo muito que às vezes o pessoal, quando a gente cita qualquer exemplo do Antigo Testamento... Marcos, deixa eu só te interromper um pouquinho, que só queria complementar uma coisa do Rodrigo, que diante de toda essa explicação que ele fez, né, muito bem feita da Sagrada Escritura, como ele citou Nossa Senhora, vale lembrar que nessa hierarquia ela está acima de todos os santos, né? Nós não estamos aqui comparando ela aos santos, mas nessa hierarquia e naquilo que ela representa para a igreja, ela está acima de todos os anjos e santos. Então, só completando, né, o que o Rodrigo disse, porque depois a gente pode até falar também especificamente da intercessão dela. Exato, e acho que até para quem quiser aprofundar especificamente nisso, Cris, quiser pesquisar mais, dá para buscar sobre a diferença, né, do que é latria, dulia e hiperdulia, né? Aí acho que o pessoal vai conectar bem. E o que eu ia só comentar... Agora até eu fiquei curioso. O quê? Essas palavras que você falou, se você puder explicar, seria muito bom. Não, é que assim, é simples, né? De maneira simples, claro, é bem mais profundo, mas latria é o culto de adoração, que ele é devido somente a Deus. Então, quando o pessoal fala, vocês são idólatras porque vocês adoram Maria, tá? Não, a gente adora somente a Deus. E ele tem um culto devido e próprio para ele. E dulia seria a veneração, que aí é o culto dos santos. Só que dentro da veneração, Maria, ela tem a hiperdulia. Então ela tem na hierarquia uma devoção, né? Nós somos
mais devotos, porque Maria, assim, se você juntar todos os santos da face da história, não chega nas graças que ela recebeu de Deus, né? Para ser imaculada, para ser mãe de Deus e tudo mais. Então ela tem esse culto de hiperdulia, né? E se eu não me engano, inclusive, tem até o protodulia, que seria São José, que vem depois dela. Pô, eu ia falar disso. São José, ele tá ali na cola, né? Não chega perto, mas tá na cola ali de Maria, e depois vem todos os outros santos, né? A pergunta que eu ia fazer diante disso aqui era exatamente muito indo nessa linha de São José e Maria, né? Se a gente for pensar na Sagrada Família, quem que era o mais santo dos três? Não há dúvidas, era Jesus, né? Depois, não há santidade maior do que encontrada em Maria, né? Escolhida para ser a mãe de Deus. E José, nessa fila do pão, ele era o menos santo da família, da Sagrada Família, né? Assim, ele está abaixo dos dois, né? Porém, a santidade de Jesus, a santidade de Maria eram tão grande que eles eram obedientes a José, né? Se José tinha um sonho e falava, vamos para o Egito, vamos para o Egito. Se José tinha um sonho que falava, vamos voltar para Nazaré, vamos voltar para Nazaré. E então aqui, né, o ato de... E José era um grande santo, tanto que na Bíblia fala, José era justo. Sim, é isso que eu ia falar. O justo aqui na Sagrada Escritura remete à santidade de José, né? Ele não era qualquer um na fila do pão, né? E assim, É só você ele olhar. era conhecido como justo. É só você, inclusive, olhar assim, quem a Bíblia trata como justo, né? Se eu não me engano, só tem 2 pessoas que ela cita nominalmente como justo. Jesus e José. Não tem nenhum outro, então... Eu tô na dúvida de Abraão. Não sei se Abraão... Ele não usa, acho que ele não usa esse termo. Justo? Não usa o justo. Bom, a palavra mas, assim, exata de justo é essa, né? É o que o Rodrigo está falando, por exemplo, a gente não consegue nem pensar assim, claro que José tinha a santidade, né, era esse homem justo, porque imagina Maria dedicada a cuidar de José, ou dedicada a cuidar de Jesus, e José em pensamento, pensa assim, pô, essa mulher está dedicando mais atenção para o menino do que para mim, é inconcebível pensar isso, não tem como. Então, é claro que ele também exalava santidade naquele lar, né, esse justo remete a isso, porque ele já era um homem virtuoso, né? Então tem essa, dentro da hierarquia que nós temos falado aí da adoração, veneração, ele também está num grau aí elevado. Até porque se você for pensando na lógica, né, Jesus ele foi a única pessoa, né, eu estou usando o termo pessoa como pessoa humana, né, a única pessoa que conseguiu escolher sua mãe e seu pai, né, nenhum de nós escolheu, a gente foi descobrindo depois, mas ele escolheu. Aí pensa, ele escolhe Maria, né, com toda essa santa, pura e tal, e escolhe um meia boca lá, tem um cara doido ali, deixa eu pegar aqui, porque eu acho que ele... Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não faz nem sentido. Então, isso é legal. E só o que eu ia comentar da boa introdução que o Rodrigo fez, né, com os exemplos bíblicos, é que às vezes o pessoal fala assim, mas isso aí era antes da vinda de Jesus, né? Então, quando Jesus veio, ele se tornou o mediador, né? O que passou não tinha jeito, você tinha que realmente ter os profetas e tal. Mas é legal ver que, assim, aquilo que eu comentei, de que, assim, Deus quis que fosse assim. Então, no Antigo Testamento já existia esse ato de interceder. Enquanto Jesus esteve aqui na Terra, as pessoas também intercediam, né? Pediam intercessão por outras, né? Então pedia favores a Deus por outras situações, causas ou pessoas. E ele quis que isso, depois da ressurreição dele, continuasse assim. Então, é simplesmente porque Deus não quis mudar. Ele mudou algumas coisas, né? Essa ele não quis mudar. Então, fica do jeito que tá. E às vezes, né, o Marx, essa coisa de Jesus ser o único mediador, né, é muito pela fala de Paulo, né, de São Paulo, se eu não me engano é em Timóteo que ele fala, né, que Jesus é o único mediador, mas aqui ele está falando como Salvador, é isso que ele quer dizer aqui, porque foi Jesus que realmente rompeu o véu, né, entre o céu e a terra, né, aqui sim, morreu um monte de santo antes de Jesus, né? João Batista também, um grande santo, bem pertinho de Jesus ali, né? Mas o único profetas, né? O único que teve o poder de abrir o céu para nós foi Jesus, através da sua morte e ressurreição, né? Ali ele rompeu com o pecado, né, do homem. Então, aqui às vezes fica uma interpretação muito literal, né, da Bíblia, assim, não,
Tá escrito. Primeiro que eu não entendo de latim, não entendo de grego, eu não sei nem se Paulo escreveu mediador lá na época que ele escreveu isso aí. Mas a tradução hoje é essa, ok. Mas assim, a gente não pode também ser tão literal nas coisas. A gente tem que entender contexto, sabe? A gente tem que entender o momento que o cara vivia, né? Tudo isso faz parte, né? E Deus nos deu a inteligência para justamente isso, né? Senão a gente vai bater o olho e vai ler de um jeito sem a luz, né? Do Espírito Santo, não faz sentido algum, né? Então, quando as pessoas citam muito isso, elas citam especificamente, citam normalmente essa parte de Paulo, né? Mas também São Paulo disse que a igreja é um corpo, né? E que Cristo é a cabeça. Então, se é um corpo e Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, é claro que ela faz parte dessa mediação, é claro que ela faz parte, a cabeça ela não anda por aí sozinha, né? Então, aqui nesse caso, né, a igreja sim é parte da graça, né, mediadora, porque ela é corpo de Cristo, ou seja, ela é a manifestação também da ação de Deus, de Jesus, que é a cabeça no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Exatamente. Eu queria abrir um parênteses aqui para uma propaganda rápida, como se fosse quase nossos comerciais, não são nossos patrocinadores, mas a gente estava falando de São José, tem um podcast, fica uma dica aqui, muito bom, dos Arautos do Evangelho, que fala exatamente sobre São José, a partir de um livro que eu acho que um deles escreveram, de um dos padres dos Arautos, é um episódio assim maravilhoso que para quem gosta de podcast, né, nos faz enxergar a santidade no lar de São José. Então, fecha parênteses, voltamos ao assunto normal do nosso episódio. Intercessão dos santos. Não, mas é válido. Você está indicando um santo, então tá no tema, tá no tema. Eu só complementando, Marcos, só uma coisa a mais aqui que eu tinha anotado. São Paulo é um santo que, e aqui também já fazendo um merchan, não sei quando vocês estão ouvindo esse áudio, mas é um santo que está na nossa lista para gravação em breve aqui no dia. Estamos em. Eu sei que Não. Mas 9 de dezembro. Sem spoiler. Estamos em breve. Em breve. Tá vamos bom. estar tentando. Mas voltando aqui para São Paulo, né? Poxa, ele disse também lá em Gálatas, né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vive em mim, é Cristo que vive em mim. Então, assim, por lógica, né? Se Cristo vive na pessoa, ele realiza suas maravilhas por meio dessa pessoa, por meio mediação. Ponto. Sabe assim? Isso complementa, Rodrigo, por isso que estes alcançaram em vida a santidade, estão face a face com Deus, e é por estarem face a face com Deus que eles intercedem a todo tempo por nós, né? Então nós devemos sim recorrer a estes, né? Exatamente, até o que o catecismo recomenda, né? Depois eu vou pegar o ponto exato aqui do catecismo, mas ele recomenda que a gente tenha essa prática, né? E até continuando aqui, porque nesse primeiro ponto, né, acho que a gente já cobriu bem, outras duas pequenas objeções que eu queria trazer aqui, que eu escuto bastante também, uma delas é até mais simples, que eu já ouvi a pessoa argumentar dessa forma, né? Pô, mas se você pede para o santo te ouvir, ou ouvir as orações de todo mundo, né, ao redor do mundo, pega um santo como Santa Teresinha, que certamente tem devoto no planeta todo, né? Para Santa Teresinha ouvir as orações de todo mundo, ela tem que ser, tipo, onisciente, ela tem que ser Deus e tal. Não, gente, vamos lá, é bem mais simples, tá? Ela tá face a face com Deus, né? Ela tá em Deus já, na eternidade, e Deus, como ele sim é onipotente, onisciente, qualquer coisa que você quiser, ele comunica essas orações, ele permite que ela saiba daquilo. Então, se a gente crê que Deus criou o mundo, criou tudo, e por que ele não daria, né, essa permissão para que eles conhecessem os nossos pedidos, as nossas orações? Então, é mais um ato de Deus, né, do seu poder, em permitir que eles conheçam e tenham acesso a essas orações, né? E uma outra coisa que eu escuto também, não sei se vocês já ouviram, que mas vocês ficam falando com mortos, né? Vocês ficam pedindo as coisas aí pra um monte de morto e tal, e isso aí tá errado, né? Porque chega um ponto que a pessoa até fala assim, não, tudo bem, já que eu rezo por fulano, enquanto estivermos vivos, parece que tudo bem, né? Ter essa intercessão e tudo mais. Mas quando morre, já era. Só que o que é interessante ver? Sabe quando a gente fala ali que
nós fazemos parte, né, como igreja, desse corpo que é Cristo. E o que é essa cola, né? O que nos cola no corpo de Cristo? É o amor de Deus. Ele nos cola. E aí o que Paulo fala sobre isso, né? É interessante ver. Lá em Romanos 8, 38 e 39, Paulo diz assim, ó: eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nem a morte nos separa do amor de Deus. Então, nós como igreja militante, padecente e triunfante, seguimos unidos no corpo de Cristo, né? E aí até sobre isso, assim, será que o santo que está lá em Deus está morto? A gente vê os exemplos, por exemplo, em Apocalipse, do pessoal intercedendo a Deus, pedindo para que se vinguem os mártires, né? Pedindo para, Senhor, quando o Senhor vai vingar a nossa morte, né? Eles estão lá conversando com Deus. A gente vê em Apocalipse, o pessoal adorando a Deus, né? Os anciãos adoram a Deus. Os anjos apresentam a Deus as orações como incenso. Então, assim, sabe, tem vida, né? A gente não está dormindo, não está morto ali esperando a segunda vinda de Cristo. O céu, ele tem bastante energia lá, né? E, Marcos, você falou de pedir a intercessão dos mortos, né? Se esse morto estiver ou no céu ou no purgatório, não tem problema, né? Porque está em comunhão, né, com a igreja. Então, o que pouca gente sabe também é que a intercessão das almas do purgatório nós devemos pedir. Nós devemos tanto rezar por elas, como pedir a intercessão delas por nós, que é extremamente eficaz a intercessão deles por nós. Isso também, para mim, Santo Afonso falou bem claro no livro dele a oração, o catecismo também fala, mas a intercessão das almas do purgatório para nós são extremamente eficazes. Tem não sei se era esse trecho que você queria falar do catecismo, mas o catecismo diz assim, ó: os habitantes do céu estão intimamente com Cristo. Eles o veem face a face e não deixam de interceder por nós. Sendo assim, nós devemos recorrer a eles. Então, é aquilo que o próprio catecismo nos diz, né? E aí tem um outro ponto também, só para fazer um link aqui com o que você falou, desses que estão diante de Deus face a face. Apocalipse, capítulo 6, diz assim: São João descreve a visão que ele teve. E aí a gente já vai enxergando um pouco essa igreja triunfante. Apocalipse 6:9. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Então, se estes alcançaram a glória de Deus por imitar Cristo nesta terra, eles estão diante de Deus para interceder por nós. Então, dentro dessa igreja triunfante, nós devemos recorrer à intercessão deles. Exatamente, era sobre isso. Eu acho que é só importante também a gente deixar bem claro, né, que a gente não é que a gente acredita que os santos façam milagres. Não é isso, não se trata disso, né? A gente acredita que através dos santos, né, esses milagres acontecem por Deus. É Deus que vai fazer o milagre, mas através da intercessão dos santos, né? Lá como diz em São Tiago, né, a oração do justo tem grande eficácia, né? E o justo é o cara que está no céu. Quer mais justo do que esse que está lá do ladinho de Deus, né? Então, se aqui na terra a nossa oração, estamos incluindo no justo aqui, né? A nossa oração, se formos justos, né, e tudo mais, Deus ouve e é eficaz, imagina no céu quando já está tudo consumado no sentido de cumprirmos a missão aqui na terra, né? Então, acho que é só importante fazer essa ressalva, porque às vezes o pessoal pode argumentar, então você acredita que o santo faz milagre? Não, o santo ele intercede por um milagre, né? Quem faz o milagre é
é Deus, né? É quebrar algumas falácias, né, aqui. Mas se você for parar para pensar, né, Rodrigo, assim, realmente o que nós queremos é isso, né, que quem faz o milagre ali é Deus, né, nenhum de nós tem esse poder, mas, se eu não me engano, está em João. Lembra quando Jesus fala na Bíblia, né, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, ou seja, ele está dizendo que ele operou alguns milagres, e nós, crendo nele, né, poderíamos fazer obras maiores do que a dele. Mas por quê? Porque ele, né, vai dar esse milagre, vai dar essa graça, e seremos só o meio ali, o instrumento, né? Mas ele mesmo falou, né, que isso era o que faríamos, né? E porque depois dele, assim, no Antigo Testamento a gente tem manifestação muito do Deus Pai. Mas depois de Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu, aqui basicamente é um combo que a gente recebeu de graça santificante, né, cara, que quem santifica é o Espírito Santo, né, então eu acho que essa passagem é muito, muito, muito bem colocada, eu acho que já é também Jesus meio que preparando assim, ó, depois que eu abrir o céu e tudo vai estar, o acesso vai estar liberado para vocês, vai vir alguém depois de mim, que aí é o Espírito Santo, que vai ser esse combustível, né? Que vai ser esse condutor entre o seu pedido e o céu, que vai estar aquela autoestrada inaugurada, sabe? Não tem, sem pedágio ainda, não tem nenhum pedágio aqui, é direto, e o Espírito Santo é esse condutor, né? Então, eu acho que aqui Jesus também já meio que preparou, vocês vão poder fazer coisas maiores, né? Como você abriu dando um exemplo muito bom, que é a cura que São Pedro fazia através de sua sombra, né? E é mais ou menos isso, né? Gente, nós temos muito conteúdo nesse programa de hoje. E é um desejo, uma sede de falar. Tem um... Eu não sei se eu consigo desenrolar muito essa ideia, mas quando a gente fala na questão dessa hierarquia natural, né, da intercessão dos santos, tem uma questão que entra complementando um pouco do que o Rodrigo estava falando, da proporção dos merecimentos. Quem fala um pouco sobre essa questão dos merecimentos da graça é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que ele fala, por exemplo, na proporção dos merecimentos pelos quais se adquiriram as graças, estes santos podem salvar muitos outros. Então, quantas graças foram derramadas sobre eles, quanto na luta nesta terra, quanto eles buscaram imitar a Cristo. Então, nesta proporção, eles podem alcançar muitos outros. E aí, por exemplo, é aí que Nossa Senhora é disparada, né, na frente, porque ela é cheia da graça. O próprio anjo Gabriel, né, ao aparecer para ela, disse: ave cheia de graça. Então, ela já é por si só, né, vocês entenderam. Mas, enfim, pela graça de Deus, ela é cheia de Deus. Então, ele fala um pouquinho, né, São Tomás fala um pouquinho dessa questão dos merecimentos, e é por isso que nós recorremos a ele. E aí, tem um trecho na Salve Rainha, quando a gente diz a Nossa Senhora, né, vida, doçura, esperança nossa. A esperança é esse caminho nosso de buscar essa intercessão dela, porque ela é a nossa esperança do céu, né? Nosso caminho, nossa escada para o céu. Então, nós devemos recorrer a ela também e aos outros santos por conta dessa questão da proporção dos merecimentos. E uma outra visão também que eu queria complementar, né, sobre tudo isso que nós temos falado, é tentar olhar bem para trás, né, ali nos primeiros séculos, porque também coisas que eu já ouvi de que, né, a igreja se corrompeu ali com Constantino, século IV e tal. Então, assim, é como se de quando Jesus veio para este mundo até esse século IV, V, estava tudo bem, mas depois ali do século IV, aí bagunçou geral, né? Então, vamos tentar entender o que tinha lá antes, né, do século IV. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. É um santo ali que está antes do ano 100, né? Acho que ele faleceu no ano 100 e pouquinho, não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas acho que o nascimento dele é por volta de 60 e alguma coisa, né? E ele coloca, né?
O meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar em Deus. Ou seja, ele já está dizendo que quando ele chegar em Deus, ele vai continuar intercedendo por aqueles que eram seus dirigidos espirituais, né, seus filhos, e ele como pastor ali, né? E tem vários exemplos, né? São João Crisóstomo, Santo Agostinho, que Santo Agostinho já está mais aí nessa época ali do século V, né? Mas quando você vê os padres da patrística ali, principalmente nos primeiros séculos, você vê que a intercessão dos santos, em muitos dos escritos dele, já estava presente. E um outro fato curioso também é que aí, olhando mais um pouco para a questão histórica, né, foram feitas escavações nas catacumbas lá em Roma, e em algumas delas, e essas catacumbas ali dos primeiros séculos, onde os cristãos eram perseguidos, né, eles não tinham paróquia, né, não tinha a igreja que você pode entrar tranquilo, presta seu culto a Deus e tá tudo bem. Eles tinham que ficar em catacumbas, em lugares mais escondidos ali, né, para poder prestar culto a Deus. E entre outras, né, aqui eu peguei algumas, mas uma das inscrições que encontraram numa catacumba em Roma foi: em nome de Pedro e Paulo, que o Senhor te livre de todo mal. Pedro e Paulo, rogai por Vitorina. Vitorina. Ou seja, das catacumbas, lá no primeiro século, já estavam pedindo a intercessão de Pedro e Paulo, que são, inclusive, santos, né, que morreram ali em Roma. Então, por isso, né, de estar muito vivo ali com Pedro e com Paulo. E ali já tinha intercessão dos santos. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja desde os apóstolos ali, e o que os apóstolos transmitiram, né, e veio passando de geração em geração, e depois está registrado, escrito na Bíblia também, já se cria na intercessão dos santos, né? Então, que a gente continue. São 2000 anos crendo, e se você pegar o Antigo Testamento, é até um pouco mais. E assim, né, Marx, aquela frase de Jesus, né, sede santos como o vosso Pai é santo, né, aqui pô, não é qualquer um falando, né, cara, é o próprio Jesus falando isso, e aí eu fico pensando, todas essas questões, né, todas essas dúvidas, e poxa, queira Deus que tenha algum irmão protestante ouvindo aqui, nós estamos falando isso com todo respeito, sabe, assim, é mesmo, né, dizendo por que cremos no que cremos, né. E eu gosto muito de um livro que foi até a Cris que me emprestou uma vez, né, que diz, o livro que é Todos os Caminhos Te Levam a Roma, né, e do Scott Hahn, né, que ele era um protestante, era um pastor, né, Cris? Eu acho que ele era até um pastor protestante, Pastor. né, um Ele cara era um muito... pastor anticatólico, né, ele não era só um e pastor, aí ele realmente fazia questão de, sabe, espizinhar e mostrar, enfim, né, no pensamento dele na época, os erros da igreja e tal. Então, sempre que ele podia, ele estava atacando, né? E por que eu falei que era Deus que tem algum irmão protestante? Porque se você tem o desejo real por conhecimento, né? E eu citei Scott Hahn por causa disso, porque ele mesmo como protestante, ele tinha um desejo real pela verdade, pela busca pela verdade. Puxa, todos esses questionamentos. A igreja tem 2023 anos, né? Pô, vieram surgir depois do século XVI, né, assim, mais fortemente, né, claro que durante toda a igreja teve umas cisões, teve pessoas arianos lá, que foi a pior crise até então da história da igreja, né, tudo isso aconteceu, né, mas todos esses questionamentos vieram a partir do século XVI, e nem foram os questionamentos feitos pelos pais do protestantismo, vamos chamar assim, nem eles ousavam questionar algumas coisas. É que depois se deforma tanto, até a própria reforma protestante, que hoje já perdeu o lastro das coisas, né? Hoje, às vezes, as pessoas elas simplesmente questionam porque elas ouviram alguém questionar, né? E poxa, se você que está ouvindo aqui for protestante, poxa, questiona de verdade mesmo, pode questionar, não tem problema, né? Questione tudo, na verdade. Questione todos os dogmas da Igreja Católica, questione absolutamente tudo, mas que este teu questionamento seja um questionamento de busca pela verdade. E aí, meu querido, eu vou te dizer, todos os caminhos te levarão a Roma. E você não vai poder fugir disso. Se o seu questionamento for verdadeiro, não for aquele questionamento por questionar, porque você ouviu alguém questionar, porque talvez você tenha sido criado numa tradição protestante, né? Com todo respeito a isso, se você se debruçar em busca do conhecimento, todos os caminhos te levarão para Roma. Eu acho que é isso. E o Scott Hahn, que é o que o Marx falou, né? Ele tinha esse desejo de provar que a Igreja Católica estava errada, né? E que
muitas coisas que a igreja fala não eram verdadeiras. E hoje ele é um grandíssimo católico. Acho que tem filhos, né? Aqueles padres ou freiras, algo assim, né? Sim, a esposa dele depois se converteu, depois dele, né? Ele tinha vindo de uma família totalmente protestante. E nós estamos falando de um homem da atualidade. Então, se jogar na internet, o YouTube aí tem muito conteúdo dele, palestras, um cara inteligentíssimo. Ele tem vários livros muito bons. Exatamente. E aqui acho que o ponto principal é esse, assim, questione, mas ao questionar, não pare no questionamento, né? Vá lá, estude para tirar as suas dúvidas, né? Confronte os argumentos, né? Porque às vezes o pessoal, eu já vi muito isso, né? Quando vem nos atacar assim, porque em tal versículo diz tal coisa. Tudo bem, gente, mas esse versículo também está na nossa Bíblia. Tem 2000 anos que a gente olha para ele. A única diferença é que você interpreta de um jeito diferente do nosso. E se você for parar para extremar, vamos levar até no pé da letra, assim, do idioma, da língua, do texto, né? Qualquer texto pode ser interpretado de múltiplas formas. Você pega um texto qualquer, sei lá, José mordeu a manga. Talvez alguém interprete como sendo a manga da camisa, da roupa, outro vai achar que a manga é a fruta, sei lá, tô viajando aqui, mas assim, qualquer texto, sabe? Por que numa redação, né, tem gente que interpreta de um jeito ou de outro, uma mesmo parágrafo ali para fazer uma redação? Porque o texto por si só, ele não tem, né, esse poder de comunicar exatamente aquilo que quem escreveu estava pensando, né? Ele tenta imprimir ali com as palavras dele aquela informação. Então, assim, os hagiógrafos, quando eles escreveram a Bíblia, eles queriam comunicar algo. Então, só tem uma verdade. Não dá para dizer assim que quando o cara escreveu lá a Bíblia, você podia interpretar do jeito A, B, C, D ou E. Não dá, assim. Ele escreveu algo e ele comunicou algo com aquele texto. Então, a gente precisa tentar chegar, né, nessa verdade. Então, o problema muitas vezes é só de interpretação. E aí o convite é esse, né? Vai estudando, vai lendo, sempre, né, buscando a verdade, com o coração aberto à verdade, porque assim, tudo que a gente vê, e realmente se de repente você é protestante e está ouvindo aqui o nosso podcast, né? Primeiro, parabéns por dar espaço, né? Porque eu não acho que é muito natural, né? O protestante ouvir um podcast que apresenta a biografia de santos católicos, mas... E que o tema de hoje, por acaso, é a intercessão dos santos. Exato. Mas seja bem-vindo de todo o coração. Se você está aqui é porque está buscando a verdade também, né? Por você também. Eu acho que já é um passo, sabe? Então, assim, se você está aberto a buscar isso, continue. Porque se você for estudar, até como o Rodrigo falou, né? Os pais do protestantismo, né? Se você pegar Calvino, Zwinglio, Lutero, eles criam em coisas que hoje em dia os protestantes deixaram de crer, mas a igreja sempre creu. Lutero, por exemplo, crê na virgindade perpétua de Maria, que é um dogma católico. E hoje em dia, se um protestante falar isso, pô, ele é quase, né? Não sei se eles usam o termo, mas excomungado da igreja dele. Então, sabe, assim, que a gente possa, né, entender que a igreja, ela tem explicação para todas essas questões, tá? Por quê? Porque ela está explicando isso há muito tempo. Então, se você olha assim, igreja católica, vamos ver as objeções, vamos falar de que a gente reza para a imagem, pede intercessão de morto, algumas, né, igrejas vão falar que a gente santifica o dia errado, que não é o domingo, e tem um monte de coisa, é a mesma objeção, é a mesma coisa, gente. Se você olhar, a gente nem deveria estar aqui, porque, ó, vamos deixar aqui até nas referências, né, dos materiais de estudo, sei lá, o podcast do Padre Paulo, da Resposta Católica, explicando a intercessão dos santos há 11 anos atrás. E se você for antes de Padre Paulo, você vai ver que teve outra apologeta que explicou há 60 anos atrás. E se você voltar mais um pouquinho, você vai ver que Santo Tomás explicou lá em 1200 e pouco. E Santo Agostinho falava desde o século V. Então, assim, são as mesmas questões que sempre voltam, entendeu? Então, acho que é só uma questão de sentar, ter paciência, ir estudando, que uma hora a verdade cai no coração, né? E um pouquinho de humildade na fila do pão também, né, Marx? Porque aí entra, assim, o magistério, entra a tradição da igreja. Poxa, se a gente está falando que essas questões começaram a surgir a partir do século XVI, e como você bem colocou agora, pô, tem outras pessoas, se você não quer chamar de santo, São Tomás de Aquino, não quer chamar de Santo Agostinho de santo, ok, chame da forma como achar melhor. Mas, poxa, vem há 2000 anos dizendo uma coisa, estudando,
né, esses grandes doutores da igreja, né, que a gente chama de doutores, e aí por isso também entra o magistério aqui, a tradição, pô, eles não tiraram as coisas da cabeça deles, eles estudaram. Se vocês pegarem, né, eu lógico que não tive a oportunidade de ler tudo ainda, mas São Tomás de Aquino, ele fala absolutamente de tudo que corresponde à vida do ser humano, São Tomás de Aquino fala, por tamanha inteligência desse homem também, né? Então, assim, poxa, nos estudos, a gente tem que ter uma humildade de falar, cara, se esses caras aqui, antes de mim, falaram e estudaram tantas coisas, né, e escreveram tantas coisas, poxa, como eu, Rodrigo, questiono sem muito argumento, e também aos católicos que estão vindo aqui, talvez a gente não consiga argumentar de uma forma, porque nem a gente estuda a nossa própria igreja, e não consegue, para nas perguntas das pessoas. Se um protestante, um protestante ou qualquer outra pessoa que não acredita na igreja católica parar a gente na rua, será que a gente vai saber responder por que acreditamos na intercessão dos santos? Ou Né? pior, né, Rodrigo? Além de não saber responder, é aceitar os questionamentos e acolher no coração como se aquilo fosse uma verdade. Então passa, apesar de ter o nome católico, a pregar contra a sua própria fé, né? Não, e às vezes fica naquela situação de cada um, a gente tem que respeitar a verdade de cada um. Não existe isso, a verdade ela é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é eu sou o caminho, uma das opções de verdades e a vida, não, é a verdade, né? E se você acredita nesta frase, você acredita porque em 1500 anos houve uma igreja que disse isso, por 1500 anos, sozinha, que disse isso. E após isso houve o que o Marx comentou aqui, né, dos exemplos, né, aí sim a Reforma Protestante. E aí eu queria fazer o gancho, né, com Lutero, né, que é o mais citado, né, dentro da Reforma Protestante, mais conhecido, né, mas o próprio Lutero, ele acreditava, né, na intercessão dos santos, né, ele virou monge porque ele acreditava que através de Santa Ana, né, ele foi salvo, né, de uma grande tempestade, de um raio, né, e que aí ele resolveu virar monge. Nas famosas 95 teses de Lutero, né, ele cita santos, ele cita São Severino, ele cita São Pascoal, né, ele cita São Lourenço, né, então, depois a gente deixa as referências aqui, né, ele cita Maria Santíssima, né, como Mãe de Deus, faz referência a São Pedro, e ao Papa como sucessor de São Pedro. Então percebam que muitos questionamentos que às vezes as pessoas têm da intercessão dos santos, a origem não está na Reforma Protestante. A origem está já no que ela se desvirtuou durante o seu caminho. Porque o próprio Lutero, aí sim, já no final da sua vida, estava totalmente já não acreditando tanto nessas coisas. Porque aí eu fico pensando, poxa, se você começa de fato a se afastar da comunhão dos santos e se afastar da igreja, né, triunfante, né, lógico que você vai deixar de acreditar nas coisas, né, lógico que você vai deixar de conviver com de acreditar nas mesmas coisas que você acreditava quando você convivia com essas pessoas, né. Então, Lutero ele foi perdendo a sua fé, né, e por isso que muitas vezes ele de fato deixou de acreditar em algumas coisas da Igreja Católica, né? Então, assim, é isso que eu queria dizer, sabe? Assim, às vezes a gente se questiona ou questiona-se, né? Baseado, veio a Reforma Protestante e mudou isso aí. Não, a própria Reforma não mudou isso. Um dos pais da Reforma Protestante acreditava nisso que a gente está falando aqui, né? Então é importante a gente entender a origem das coisas. E, de novo, né, não precisam acreditar na gente, né? Nem os católicos que estão vindo, nem os não católicos que estão vindo. Vá na fonte, vá buscar, vá estudar, né? A gente vai dar um monte de referência aqui. Poxa, não quer, bem entre aspas, acreditar no catecismo da Igreja Católica, nos grandes santos da Igreja Católica que disseram e fizeram vários estudos. Ok, vai então na própria Bíblia. Você vai achar na Bíblia isso também, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante, sabe, que a gente queria passar. E não existe, em alguns temas, interpretações, eu acho isso, você acha... Existe a verdade, né? Qualquer coisa fora da verdade não é a verdade. Ela é uma interpretação de alguém, né? E sabe-se lá Deus o porquê que essa pessoa interpretou algumas coisas como ela interpretou, né?
Exatamente. E eu acho que conseguimos aí cobrir bem, né, o conteúdo. E para a gente se encaminhar aqui para o final, a gente poderia dar alguns exemplos de santos que intercederam por outros santos. Já, acho que tem 1 hora já, né, de conteúdo. Então, você tem, Cris, exemplos aí de santos que usaram a Tenho, intercessão dos santos aí como ferramenta, né, para sua santificação também? tenho. Eu vou introduzir essa parte aqui com um parágrafo de São Francisco Sales, do livro Filoteia. E aí, um spoiler já aqui, né, Rodrigo? Você que gosta de dar spoilers? Nós teremos em breve também um episódio, né, sobre São Francisco Sales. O que São Francisco Sales diz? Vamos lá. Assim como os filhotes dos rouxinóis aprendem a cantar com os grandes, nós aprenderemos também, por esta união, a honrar a Deus e a rezar buscando a intercessão dos santos. Então, eu achei bonito quando ele dá esse exemplo dos rouxinóis, né? E tem um outro parágrafo aqui, que aqui, esse livro Filoteia é cheio de conselhos de São Francisco de Sales para nós aplicarmos na vida, assim, são conselhos muito práticos. E o que ele diz sobre a intercessão dos santos? Um conselho para você que está nos ouvindo. Escolhe um santo em cuja intercessão deponhas especial confiança e cuja vida possa ler com maior gosto para lhe imitar as virtudes. Então, São Francisco está nos ensinando, escolhe um santo para que você possa ler a vida dele, né, e imitar essas virtudes. Sem dúvida, o santo cujo nome recebestes no batismo deve ter entre todos o primeiro lugar, porque aqui antigamente, né, se tinha o hábito, o costume de receber um nome no batismo. Então, talvez para você que tenha com certeza, assim, comece a procurar pelo seu nome. Deve existir algum santo com o seu nome, ou na maioria dos casos existe um santo com seu nome. Comece a se aproximar da vida dele, né? Por que você tem esse nome? Porque você recebeu este nome. Ou escolhe um outro santo aí para que você possa se aproximar dessa vida, né? E aprender com as virtudes e estudar um pouquinho mais sobre a vida dele. Respondendo aqui ao que o Marx me chamou, santos que olha só que interessante isso, santos que em vida recorreram a outros santos. Então, pessoas assim como nós buscaram e imitaram outros santos que já estavam no céu. Isso me remete à ideia que a gente começou aqui no programa sobre a escada, né? Então, se nós temos aí essa escada, nós vamos subir em direção ao céu com a ajuda de outros santos. Fui fazendo aqui umas pequenas anotações rápidas, mas se você que está ouvindo esse episódio conhecer outros santos que em vida recorreram aos santos de devoção, compartilhe aqui conosco, né? Conte pra gente a história para que a gente também tenha conhecimento. No Diário de Santa Faustina, ela cita por algumas vezes ela recorrendo. Primeiro, assim, ela recorre bastante a São Miguel Arcanjo, mas aí já está na hierarquia dos anjos, né? Ela tem uma amizade com Santa Teresinha muito bonita e ela tem alguns episódios ali de conversas com Santa Teresinha que ela cita no diário. E São José também. O que eu me recordei assim rapidamente foram São José e Santa Teresinha, então, que Santa Faustina recorria. Aí, olha que interessante, tem uma foto famosíssima de Santa Teresinha que rola aí nas redes sociais, de Santa Teresinha vestida de Santa Joana d'Arc. Então, Santa Teresinha tinha como modelo de vida Santa Joana d'Arc, ela se inspirava nas virtudes de Santa Joana d'Arc. Então, mais um exemplo para nós. Poucas pessoas sabem, né, que Dom Bosco, ele é o fundador dos Salesianos. Por que ele fundou os Salesianos? Porque o nome Salesiano para Dom Bosco foi inspirado em São Francisco de Sales. Então, a vida de São Francisco de Sales foi inspiração para todo o caminho que Dom Bosco fez de educação e da formação religiosa dos jovens da época dele, né, que hoje uma obra aí conhecida no mundo inteiro. A origem dela é uma obra muito, muito digna, muito santa. E nós aqui no Só Pela Misericórdia, a gente sempre recomenda também, normalmente no início do ano a gente
incentiva aí os nossos ouvintes a seguir o exemplo de Santa Faustina. Santa Faustina, no início de cada ano, ela anotava no papelzinho, assim como um sorteio de amigo secreto, nomes de santos, rezava e escolhia ali o santo que iria acompanhá-la durante aquele ano. Qual santo ela se aproximaria mais, qual santo ela escolheria as virtudes. Então, essa é uma dica para nós valiosíssima. Fica aí para você planejar o seu início de ano. Se você não fez isso ainda, faça. Mas seguindo o exemplo de Santa Faustina. Que eu me lembre são esses, Marcos. Perfeito, né? Acho que são bons exemplos. E até complementando aqui com a título de dica, né? Como você colocou ali algumas dicas de santos que as pessoas podem escolher, né? Então, o santo do seu nome, né? Por exemplo. Ou o santo festejado no dia do seu nascimento. Pode ser uma opção. Legal. Isso é legal. E acho que o principal, que eu acho que é muito válido, que eu queria deixar aqui como dica, que é assim, você pode ser devoto de quantos santos você quiser. Legal, beleza, aí você escolhe se vai ser 1, 2, 10, quantos você conseguir encaixar aí na sua devoção. Mas eu acho que assim, é importante que pelo menos um deles tenha tido a mesma vocação que a sua. Que aí eu acho que você consegue também colher bons frutos disso. Então, por exemplo, você é casado, é um pai de família. É legal você ser devoto de Padre Pio? Pô, bem bacana, legal. Padre Pio é um grande santo da igreja, né? Mas ele foi sacerdote, então assim, coloca o Padre Pio, mas talvez coloque Luiz Martin, marido de Santa Zélia, pai de Terezinha. Ele também foi um homem casado, pai de família. Então busque exemplos, né, de santos que tenham conexão com a sua vocação. Então assim, você é um sacerdote? Escolha um santo sacerdote para ser eu já vou puxar o lado aqui das Quiaras, hein, gente? Vamos pesquisar a vida das Quiaras aí, vocês mulheres. E eu sempre repito, você por acaso é papa e tá nos ouvindo, escolha um santo papa para ser devoto, entendeu? Vamos fazer esse episódio chegar no São Pio X aí. Exato. Não, mulheres não, meu querido. Das Quiaras todas eu sou super... Ai, as Quiaras eu amo. Carla Kutz, né? Exato. Tá entre os nossos episódios mais ouvidos aí, ó. Sabe que tem uma santa que eu fiquei pensando nela aqui o episódio inteiro, né? Que a gente gravou já também. E pô, não sai da minha cabeça, que é Santa Elizabeth Maria Anseton, né? Que é a primeira santa norte-americana. Então, quem tiver a oportunidade também, vai escutar esse episódio que a gente gravou, né? Que é maravilhoso, como Deus usa de diversas formas para converter uma pessoa, né? E ela é uma que me veio muito à mente aqui agora durante a gravação desse episódio. E aí dedico a Dani, viu, Marcos? Porque eu fico perturbando ela por causa lá de São Kim, né? E esse também foi o episódio que ela escolheu, né? Exatamente. Piadas internas aqui, galera que está nos ouvindo, é que a Dani Morango. Morango é aquela que cria as listas dos santos beatos que nós vamos gravar. Mande suas sugestões para nós. Gente, então, né, passamos aqui de várias maneiras, né, te mostrando por que a intercessão dos santos faz sentido para você que é católico. Então, você que é católico, para ser salvo, não precisa ter nenhum santo de devoção. Acho que é bom deixar claro para isso. Isso é algo que não é obrigatório você ter. Mas você, como católico, não pode dizer que está errado a intercessão dos santos. Você tem que crer, por quê? Porque essa é a fé da igreja, é a fé que nós professamos. Então, se você falar assim, olha, não, eu estou tranquilo aqui, não preciso de nenhum, né, não preciso de nenhum santo de devoção. Sou menos católico por isso? Não é menos católico, é que talvez você não está aproveitando todas as ferramentas que a igreja dispõe para que você cresça, né, em santidade, cresça na sua vida espiritual. Então, como até o catecismo recomenda, né, é muito bom e frutuoso que você tenha esse hábito, né, de pedir essa intercessão. Mas acho que é bom fazer esse disclaimer só para as pessoas não, de repente, quem está aí do outro lado, falar, nossa, meu Deus, eu ainda não tenho meu santo de devoção, e agora eu tenho que me confessar porque eu não escolhi ainda e tal. Não, não é pecado, não tem problema. Não está entre os itens obrigatórios, assim, em você ter, mas é obrigado você crer. Essa é a fé da igreja, só para reforçar, né? Então a gente está aqui no final, encaminhando
né, para encerrar, e pra gente encerrar, hoje não vai ter o que eu aprendi com esse episódio, né, porque eu acho que não cabe, mas a gente poderia terminar falando aqui o santo de devoção de cada um de nós, né, ou os santos, né, caso você queira, Cris, pegar todo o seu livro dos 79 santos de devoção, você pode trazer. Tô brincando. Aí já abre o podcast lá do Santo do Dia, nesse caso aqui. Exato. Então eu vou começar falando, porque eu tenho uma consideração importante sobre isso. É que eu ouvi recentemente uma fala que fez sentido para mim e acho que respondeu algumas das minhas inquietações em relação ao santo de devoção. Tem um perfil que eu acompanho no Instagram que chama Escola de Maria. Esse perfil ele faz um belo trabalho sobre preparação da consagração, né, a Nossa Senhora pelo método da escravidão de São Luís. O que eu ouvi nesse perfil, através de alguns ensinamentos que ela partilhava sobre São Luís, e fez sentido para mim. Devoção nós devemos ter praticamente uma mesmo, porque quando a gente é devoto específico de um santo, a gente busca semelhar-se, conhecer as virtudes dele para também praticá-las em nossa vida. Mas a admiração a gente pode ter por vários, né? Aí eu falei, faz sentido para mim isso. Então, assim, pensando em admirações, eu tenho muitas, e cada vez que a gente grava um episódio aqui no Santos do Fundão, minha admiração vai aumentando. Eu acho que para diferentes áreas da vida, para diferentes públicos que às vezes eu vou falar ou eu estou envolvida, um santo, eu busco uma aproximação maior, uma identificação maior, porque eu admiro. Então, Chiara Corbello, Chiara Lucci, Carlo Acutis, para mim, assim, Domingo Sávio não dá, gente, eu não posso citar nomes, porque senão eu vou falar a legenda áurea toda. São santos de admiração que eu amo muito. Mas se eu for pensar em devoção, em primeiro lugar para mim é Nossa Senhora. Então, assim, eu tenho um amor. Eu não sei nem explicar direito, mas em primeiro lugar é ela por todas as aparições, um desejo de conhecimento, um desejo, né, de buscar inspirar a sua vida. Claro que estou muito longe disso, mas desejo isso. Então, primeiro Nossa Senhora. E a vida foi me conduzindo para um caminho de aproximação com Santa Faustina. Às vezes eu ainda não entendo isso, mas eu acho que de todos os santos que eu admiro, São José e muitos outros, né, não dá para citar nomes, mas Santa Faustina talvez é a que eu tenha mais me aproximado como devota da Divina Misericórdia por uma série de caminhos que a vida foi me levando. Então, por enquanto é isso, mas também acredito que a devoção, aí é uma opinião particular minha, ela pode ir mudando no decorrer da vida. Então pode ser que daqui a 5 anos a minha devoção seja mais direcionada a um outro santo, mas a admiração eu vou ter por uns 140 mil, né, que é o número que fala lá nos Apocalipse, gente? 144. 144 mil, então minha admiração vai ser nos 144 mil. Exato. E você, Rodrigo? Como que tá aí? Indo na linha assim, se for contar, acho que cada santo que grava é algo que fica marcado na gente, né? Eu lembro muito aqui, minha primeira gravação aqui no Santos do Fundão, que foi Santa Teresa d'Ávila. Acho que essa, para mim, marcou muito, né, a história de vida dela. As doutoras da igreja, particularmente, são muito... Catarina de Sena também. Mas eu vou muito, assim, eu lembro quando eu era muito jovem, eu gostava e rezava muito para São Bento, né, através da medalha milagrosa, da medalha de São Bento, né, eu rezava muito para São Bento. Mais recentemente, fiquei muito devoto de São João Paulo II, né, acho que é poxa, assim, tudo que ele fez, falou, rezou, enfim, é algo que realmente é um santo que eu rezo diariamente, pedindo a intercessão dele. Mas esse ano, particularmente, São José é um santo que talvez, a expressão do São José é essa, mas sabe quando foi um santo que mais quis se aproximar de mim do que eu dele, assim, sabe? Assim, eu nunca tive muita devoção por São José, né? Mas nesses últimos 2 anos, especialmente, eu venho me sentindo muito atraído, né, por São José. E aí eu tive a oportunidade, né, de ir até o santuário de São José,
né, no Canadá lá, e nem tanto o santuário enorme me chamou a atenção, mas o pequenininho lá, né, que eu senti realmente uma presença muito, muito diferente ali. Então eu dividiria nessas 3 fases: São Bento, durante a minha juventude, adolescência; São João Paulo II, assim, disparado, né, e mais recentemente, principalmente deste ano, São José. Acho que são esses aqui que eu ficaria, né, no meu top 3 do momento. É isso aí. E eu também sou bem adepto dessas 2 questões que você citou, Cris. Uma de que a devoção, ela pode mudar ao longo do tempo. Eu acho que isso é natural. À medida que você vai amadurecendo, né, você vai se tornando também outra vai passando pessoa. por fases da vida também, Exato. né? Então, talvez em cada fase da sua vida faça mais sentido a devoção por um santo do que outro. Então, mudar, eu não vejo problema, não. E também o fato de que há essa admiração, né? Por mais que a gente não use o termo devoção para algum santo, a gente admira uma série deles, né? Vários e vários. E eu confesso que eu sempre tive uma questão aqui, tá, gente? Vou em primeira mão confessar para vocês que, assim, para essa questão da intercessão dos santos, eu nunca tive, eu sempre criei, né? Eu sempre tive certeza de que isso, se a igreja falou, tá falado. Eu sou desses, assim. A igreja foi lá e decretou, pronto, acabou ali a discussão, vambora, pula para a próxima página, né? Então, se a igreja falou, eu nunca duvidei, mas eu não tinha essa identificação com algum santo nem nada, né? Alguns anos atrás, comecei a estudar um pouco mais, algumas coisas da igreja, e aí, né, tive uma certa, não sei se posso chamar de devoção, mas uma admiração mais forte por Santo Tomás de Aquino, né, por conta de toda essa relação com os estudos, com a razão, com essa busca da verdade. Então, Santo Tomás foi um santo que eu comecei a olhar com mais carinho, assim. Mas, nos últimos tempos, desde o último ano, mais fortemente, assim, eu diria, desde o ano passado, de maneira mais forte, assim, São José. São José tem sido meu santo de devoção. Porque primeiro que ele se encaixa naquilo que eu falei, né, de ter um santo de devoção que tenha a sua vocação. Então, ele se encaixa com a minha vocação. Primeiro que, segundo, né, que patrono universal da igreja, cara. Então, assim, se o cara tem essa responsa, o que eu pedi para ele é fichinha perto disso, né? Então, tá tranquilo. E quando a gente vê a vida de Santa Teresa de Ávila, que ela fala, né, que não há nada que ela pediu a São José que ele tenha negado, né? Então, todos os pedidos que ela fez, ele atendeu. Claro, vamos saber pedir, né, gente? Não dá para também pedir qualquer coisa, né? Ela sabia o que pedir, mas dá para, de ordem mais espiritual, vocacional e prática, encaixar ali uma devoção bem completa por São José. Então, hoje esse é meu santo de devoção. E aí a admiração, como a Cris falou, tem por vários. Só para dar alguns exemplos assim, de santos que me marcaram, principalmente eu ouvi a história deles aqui no podcast, tá? Não é nem assim, eu tenho meu episódio favorito, digamos assim, do podcast, né? Mas santos que me marcaram ao conhecer a história aqui no podcast. São José Moscati, um dos primeiros que a gente gravou lá no começo, médico, leigo, assim, muito bacana a história dele. São José de Cupertino, me marcou bastante a história dele. O Beato Benedict d'Asua, africano, me chamou a atenção. Então, fica a dica para vocês, né? A partir desses episódios todos que vamos gravando aqui, caso você ainda não tenha, né, o seu santo de devoção, quem sabe a partir desses que a gente apresenta para você, você não consiga criar essa identificação e passar a ser devoto, né? Ô Marcos, agora eu fiquei curiosa, assim, né? Já que você abriu aqui para o público, qual é o seu episódio de favorito? Você consegue ter um episódio favorito? Porque eu não tenho, meus queridos. Então eu tenho, viu? Eu tenho uma lista dos top 10, eu acho. Não, claro, tem uns que marcam bastante, como eu falei, né? Mas assim, um que sempre que eu posso, se alguém me pergunta assim, Marcos, por onde eu começo a escutar o Santos do Fundão? Eu sempre vou indicar isso, assim, escute Santa Dulce dos Pobres. Esse é o meu episódio favorito. Olha só, interessante, não sabia. Isso aí. Só falar uma coisa que eu lembrei agora, e eu gosto muito desse tema dos santos, né? Isso é algo que realmente, poxa, desde muito novo eu gostava, assim, né? E minha primeira palestra no grupo de jovens foi sobre essa passagem de ser de santos, como o vosso Pai do céu é santo, né? E eu lembro que foi muito, muito bacana. Foi a minha primeira palestra
eu acho que eu falei mesmo no grupo de jovens que eu preguei lá, foi sobre isso, né? Então é um assunto que para mim, assim, me atrai muito, sabe? Essa questão dos santos, né? Por toda a limitação que eu acho que a gente tem como ser humano e que Deus pode fazer na nossa vida, sabe? Assim, eu acho que é muito isso, né? E então eu lembrei disso aqui agora, quando vocês estavam falando, que foi. E lembrei exatamente do momento, sabe? Assim, daquela igrejinha miudinha que tinha, né? Então, O só grupo de jovens lotado. botada, pô, foi Você bem. com seu violãozinho. Que música que você tocou, você lembra? A música do Valmir Alencar, né? Ah, você é de Santos. Linda música. Essa é minha. Nossa, essa música é linda. A gente pode encerrar o episódio com essa música, viu, editor? Mas se a gente colocar no YouTube, os direitos autorais vai derrubar o episódio. Mas vamos... Ixi. Então, você que está nos ouvindo, ouça Foi essa o link. canção. Eu ponho o link da música na descrição do episódio, melhor. Beleza? E pra gente encerrar aqui, só com uma curiosidade, coisa que eu aprendi até relembrando algumas coisas para falar nesse episódio, né? Uma curiosidade que eu não sabia, mas quando o Papa escolhe um nome, a tendência é que aquele nome tenha alguma conexão com algum santo, né? E aí, o santo que tem essa identificação mais forte, porque tem muitos santos de mesmo nome, né? Mas o santo que é o mais conhecido na igreja, digamos assim, acaba que o dia daquele santo vira feriado lá no Vaticano. Então, por exemplo, hoje Papa Francisco, né? O dia de São Francisco de Assis é feriado no Vaticano. Então, o dia de São Bento, enquanto Bento XVI era Papa, é feriado no Vaticano. Então, é interessante. Agora tem o João Paulo também, né? Antes era João, era Paulo, agora tem João Paulo. Tem João Paulo, dá pra comemorar 2 datas, né? Piadas nível Rodrigo, gente. Ainda bem que vocês não escutam todas, né? Só as que vêm aqui pro ar, né? É isso. Então, esse episódio, eu acho que nós encerramos com esse coração ardente, né, pelo desejo de santidade e, como o Rodrigo bem lembrou dessa pregação dele, eu acho que falar da vida dos santos, testemunhar o que eles fizeram, nos dá o desejo de imitá-los. O coração chega assim, a queimar num desejo de imitá-los. Exatamente. Então, fiquem com Deus, escolham o seu santo de devoção, cultive essa prática que é muito recomendada por grandes santos da nossa igreja e pelo próprio magistério, né? Como a gente pode ler no catecismo. E recomendado por nós também, né, Marcos? Exatamente. A gente não é ninguém na fila desse pão, mas... fazendo o nosso jabá. Gente, até por falar nisso, a gente é meio, né? A gente não é profício nessa história toda, né? Então, assim, a gente tem tentado subir os áudios do Spotify lá no YouTube também. Então, se você entende que outras pessoas poderiam escutar esse episódio, tirar proveito, escutar o Santos do Fundão, através do YouTube, talvez a pessoa não tenha muita prática, não goste do Spotify, encaminhe o link do nosso canal do YouTube, pode procurar lá só pela misericórdia no YouTube, você vai nos encontrar. Na descrição dos episódios aqui do Spotify, a gente sempre coloca o link do YouTube também, tá? Então indica para as pessoas. E assim, já são pelo menos 75 episódios com esse, falando de santos, né? Certamente um deles você vai se identificar. Então, se você não escutou todos ainda, recomendo. Faz bem para sua vida espiritual também escutar todos os nossos episódios. E vamos que vamos. Para a gente encerrar, a vida de santidade é só pela misericórdia.